Bom dia, bom dia. Vamos começar então a correçãozinha de mais um exercício. Não fiquem apavorados, o trabalho de amanhã ele envolve só a primeira parte que a gente aprendeu do círculo trigonométrico. Resumidamente, achar seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo. É em radiano ou não? Seno de 1200 e não sei quanto. Tem que saber dividir por... Tudo corrigido no quadro, cara. É tudo igual que já aconteceu. E isso aqui, de certa forma, é muito além do que vai ser cobrado. Então, eu diria que tu deve rever os exercícios anteriores de círculo trigonométrico. E eu pegarei só os mais fáceis. Seno, cosseno e tangente de ângulos em radiano e em graus. Vai ser um trabalhinho light, talvez uma das últimas oportunidades sim, de ganhar ponto fácil mesmo. E tu chegar lá e, vou tirar 10. Ridículo. Só vou pegar questões que foram corrigidas em sala, não vai ter uma inédita. Não vai ter uma inédita, tudo corrigidinho no começo da apostila. Seno, cosseno e tangente de vários ângulos, em radiano ou em graus. Tem que estudar essa parte inicial. Isso aqui já é muito além, mas te ajuda também. Né? Observar a aula vai te ajudar a achar cosseno de alguns ângulos em radiano. Olha que legal. Por exemplo, bota as... Tem ali, né, cara? Eu sou agoniado. Vai que tu não leu, né? Absurdo, ó. Mas sei lá, vai que alguém não tinha apostila, vou fazer a tarefa. O volume máximo de ar nos pulmões e nas vias respiratórias é de aproximadamente 5 litros para uma inspiração forçada. E após uma expiração forçada, resta nas vias aéreas 1,2 litros de ar. Oh, que engraçado. Então, 5 litros. Aí tu... Ainda sobra 1,5. 1,2. A frequência respiratória de uma pessoa que esteja em relativo repouso é da ordem de 10 a 15 movimentos por minuto. Como normalmente a respiração é um movimento periódico, pode-se representá-la por uma função trigonométrica. Não acredito. Não acredito que o volume de ar no pulmão de uma pessoa pode ser calculado através de uma função com cosseno. Meu, tu veio achar que cosseno é uma ideia idiota que não servia para nada. Interessante essa ideia. O volume, observe, V de t igual 3,1 mais 1,9 cosseno de π sobre 2 vezes t. Nesta função, V o volume de ar em litros nos pulmões e nas vias respiratórias, T o tempo em segundos. 1. Complete na tabela os valores de V que estão faltando. Bom, que questão bonitinha. Quem não tentou, lavo minhas mãos. Pode esperar que vai dar problema na tua vida, meu querido. Quem tentou, mesmo que não tenha entendido nada, está salvo. Bota lá, 0 vezes 0. Muito obrigado, galera. Olha que participação bonita, hein, pai? É de se orgulhar, hein? Uau, que trabalho bem feito, hein, pai? Quanto é que é mesmo? Π sobre 2 vezes 0? Oh, que bonito! Segunda-feira de manhã, a galera participando. Tô orgulhoso, hein? V de 0 igual 3,1 mais. Até aqui não teve nada de novo na tua vida. Daqui até uma criança de 6º ano faria. 1,9. Aqui só tu faz. Cosseno de 0? Beleza, 1. Certo? Se o cara tiver acordado, ele diz que é 1. Mas aí, na dúvida, tu vai lá e lembra que isso aqui é o eixo do seno, isso aqui é o eixo do cosseno. De repente, para iniciar, tu bota um ângulo que nem a 0, mais próximo de 0. Faz uma pontilhada paralela, outra pontilhada paralela, faz 2 rabisquinhos. E te lembras que esse rabisquinho é o seno desse ângulo aqui, um pouco maior que 0. Esse rabiscão é o cosseno desse ângulo. E quando eu baixo esse ponteiro, o seno vai diminuindo e quando ele está na horizontal, some. O seno de 0 é 0. Porém, eu estou de olho no cosseno. O que vai acontecendo com a projeção do cosseno? Aumentando e quando ele fica horizontal, mede 1, porque inventaram de maneira genial que o raio do círculo trigonométrico vale 1. Por isso, o cosseno de 0 é 1. É isso que eu vou cobrar aqui, ó. Também no trabalhinho bobo de amanhã, certo? Isso aqui, cosseno de 0 é 1, cosseno de 8π. Quanto é que é o cosseno de 8π? É 1, que o cosseno de 2 milhões de π é 1, que o cosseno de 2 milhões e 2π
1, que o cosseno de 2 milhões de π, aliás, 2 milhões e 1 π é 0. Tudo bem para todos? Se alguém não entendeu, se manifeste, por favor. Eu não entendi. Bonito, parabéns pela honestidade. Alguém pode tentar ajudar o colega com algumas poucas palavras? Alguém tenta ajudar o colega. Por que o cosseno de 2 milhões de π deu 1? Por que o cosseno de 2 milhões e 2 π deu 1? E por que o cosseno de 2 milhões e 1 π deu 0? Alguém pode ajudar o colega, já que é uma coisa tão idiota e simples. Com uma frase tu ajuda o colega. Por favor, amigo. De 2π completa uma volta no círculo trigonométrico. De 2π em 2π completa uma volta no círculo trigonométrico, volta para o 0. 2π, 4π, 6π, 8π, qualquer número par de... Qualquer número múltiplo de 2π para no 0. O ponteiro fica dando volta. Ó, o que são 2 milhões de π? São quantas milhões de voltas? 1 milhão, assim, tá girando o estilo errado. Assim, 1 milhão de voltas, o ponteiro para ali. Claro que vai ser 0, vai ser 1. Certo? Tu vê, né, cara? Eu coloquei um número para te assustar, mas era uma questão idiota, na verdade. Era só uma pegadinha tosca daquelas do meu estilo mesmo, da minha aulinha tosca. Então tu vê, ó, era bem ridícula a brincadeira. O que significa 2 milhões e 1? 2 milhões é 1 milhão de voltas. Ui, sim. 1, 2, 1 milhão de voltas. Depois eu parei aqui. Mais 1 π. O que é 1 π? Meia volta, então estava errado. Menos 1, tu vê, ninguém tem entendido, na verdade. O amigo se manifestou honestamente, mas ninguém tem entendido, né? Nem eu tinha entendido. Isso é que é o mais legal, cara. Tu vê, eu achava que a turma até tinha uma meia dúzia atento, mas não tinha ninguém atento, nem eu. Isso é que é o mais legal, bicho. Uhul! Então tu vê, ó, o cosseno de 2 milhões e 1 π é menos 1. Foi tu que te manifestou? Tá entendendo o que tá rolando, cara? 2π é uma volta. 4π, 2 voltas. 2 milhões de π, 1 milhão de voltas. Para no 0. Só isso. Só isso mesmo. Show de bola. Muito bom. Delícia. V0 igual 3.1 mais 1,9 que dá... Obrigado. 5 litros. Agora nós vamos fazer o quê? Muito obrigado. Colocar 1 ali, ó. Colocar 1 ali. Agora é o V de 1. Cosseno de π sobre 2. Aqui é 0. Aqui é 2π também. Aqui é quanto? π. E ali? π sobre 2. π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? Pelos motivos já explicitados, o cosseno de π sobre 2 vai ser 0. 1,9 vezes 0, 0. E 3.1 mais 0, 3.1. 3.1 litros. Vamos botar 2 agora. O que acontece quando eu coloco 2? Quando eu boto 2 ali, corta 2 com 2, sobra π. Certo? Quanto é o cosseno de π? Isso, o erro inicial da aula. É menos 1. Muito obrigado. 1.2. 1.2 litros. Vamos botar 3 agora. Agora eu vou querer calcular o V em 3. V de 3, aqui fica 3. 3π sobre 2. Qual é o cosseno de 3π sobre 2? 1π sobre 2. 2π sobre 2. 3π sobre 2 é o famoso 270 graus. Cosseno de 270, 0, obrigado. 1.9 vezes 0 dá 0. 3.1 mais 0, 3.1. V de 3, 3.1. Quando eu colocar 4 aqui, meus amigos, o que vai acontecer? Vai dividir o 4 por 2, vai ficar 2π, cosseno de 2π.
Voltamos ao zero de novo, né? Voltamos ao ângulo zero. Cosseno de 2π é 1, de fato. E aí mais 1.9 volta a dar 5. E o que a gente percebe então? Começou o repeteco. 3.1 sem calcular. 1.2 sem calcular. Então essa é o legal das funções trigonométricas. Elas começam a se repetir depois de uma volta. Pois não. Pessoal, tipo, se uma volta pi é duas voltas é 1π. É isso? Não. Vamos com calma. Uma volta é igual a 2π radiano. Tá, assim. Aí se eu for assim vai ficar negativo. Sim, perfeito. Só isso. Então, né, menos 3π, o que significa? Uma volta no sentido negativo, seria isso aqui, ó, menos 3π, menos 2π, mais menos π. É isso mesmo. Então, a única coisa que muda é o sinal ali, é o sentido que tu gira no círculo cronométrico. Perfeito, a lembrança, eu não tinha revisado isso ainda, ótimo. E a tabela pode ter número negativo do lado? Aqui não faz sentido porque tempo negativo só se tu convencionar. 0 é quando Cristo nasceu, então antes vai ser negativo, certo? Daria para convencionar, mas nunca vi tempo negativo. Embora exista a possibilidade de alguém convencionar isso, a gente sempre coloca o 0 no início do fenômeno, para não precisar trabalhar com número negativo. Mas poderia acontecer uma função trigonométrica que aqui em vez de tempo fosse x mesmo. E aí poderia ficar negativa a tabela. Mas muito raro. Muito raro. Galerinha, agora que a gente completou a tabela, e isso sim seria um exercício interessante, né, do círculo trigonométrico, agora já é mesmice, já é volta ao passado. Plano cartesiano. Ele já fez um plano cartesiano para vocês, só que dessa vez ele não colocou os números, né? Da vez anterior... Deixa eu ver aqui, minha folhinha. Ó, da vez anterior ele já tinha colocado os números para vocês. Agora ele só colocou o papel milimetrado ali, é outro nível já ficou bem melhor. Qual é a dica para a gente poder aproveitar bem o nosso espaço? Deixa eu ver. No eixo X, que é o tempo, eu vou ter até o 6. Se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6... Olha, lá na UFSC os caras vão reclamar se tu fizer isso. Eles vão olhar, não, olha lá quanto espaço tu tinha, tu usou só metade do teu espaço. Vão te descontar, tu vê. Então se tu quiser ser top lá na UFSC, tu vai ter que usar o teu espaço todo. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês concordam que assim eu estou usando muito melhor meu espaço? Isso lá, né, nas exatas todas, quando for fazer um gráfico, que houver um espaço disponível grande, tu usar só metade, eles vão te carimbar. Eles vão te tirar ponto porque tu não tivesse bom senso na hora de escolher teus números. Depois o volume. Até 5. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito, né? Não, tá ridículo. Olha só o espaço que tu tem. Né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vê, eu lembro de alguns gráficos lá que eu ia fazer. Tu vê, ele vai só do 1.2 ao 5, né? Mas imaginem que ele fosse só do 4 ao 5. O gráfico ia ficar aqui, certo? O que eles recomendam nesse caso? Tu cortar o eixo e expandir o 4 aqui e o 5 lá em cima. E deixar o eixo cortado, já que aquela parte do gráfico não te importa, tu deixa o eixo assim, ó. Ou seja, ele começa do 4 já. Então o gráfico vai ficar um pouco mais para baixo, né? Certo? Só que como tu expandiu o eixo Y, ele vai ficar muito mais detalhado a parte dele que importa. O que importa é ter um gráfico lá, flutuando lá em cima, a parte do 1 ao 4 não é utilizada, sacou? E tu deixa o teu gráfico espremido numa faixa do 4 ao 5. Eu perdi alguns décimos de vadio, porque eu sabia, né, que, putz, esse cara vai reclamar disso, mas o gráfico já estava quase pronto. Aí eu, não, vou fazer assim mesmo, caia lá e, não, deveria ter expandido o gráfico. Isso é uma coisa que a gente ainda não fez aqui, né? Então tu vê só uma dica para o futuro, uma sementinha que nós vamos plantar aí. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Quem mais que eu vou precisar? Deixa eu ver. Opa, o 1.2. Aqui é 1,5. Certo? Ali é 1.25. Então é um pouquinho abaixo ali 1.2. Já deixei ele preparado. 3.1. 3,5. 2, 3, 4, ali está o 3.1 aproximadamente. Show de bola, vamos lá. 0 está dando 5.
0 está dando 5, ali está o ponto. 1 está dando 3,5. 3,1, perdão. Ali está o ponto. 2 está dando 1,2. Aqui está o ponto. 3 está dando 3,1. 4 está dando 5 de novo. 5 está dando 3,1. E 6 está dando 1,2. 6 está dando 1,2. Não sai traçando retas malucas aí, tem que ter um pouco de suavidade aqui na hora de fazer esse gráfico. E não se espantem, eu não vou olhar para o teu gráfico e falar, ah, tua mão não estava firme, saca? A não ser que seja uma coisa muito grotesca. Mas tu vê, né, é uma coisa que só treinando tu vai conseguir esboçar esse gráfico aí. O senhor não tem uma saída melhor aí para não me arriscar tanto? Tu poderia pegar números entre 1 e 2, né, botar na fórmula números adequados, não chutados, para que tu conseguisse mais pontos do gráfico, né? Aí os pontos iam ficar tão próximos um do outro que ia ficar mais fácil perceber qual é a curva. Como é o nome desta curva, já que ela vem de cosseno? Cossenoide é o nome dela, nome esquisito, né? Cossenoide. Muito bem. Tu vê, ele não falou que parava de respirar em 6 segundos, né? Não, né? Então, peraí. Vou dar uma continuadinha ali para dar, né, para dar a sensação pro cara que está vendo meu gráfico de que aquilo vai ao infinito e além. Página 32, é isso? Qual é o máximo volume de ar que o pulmão suporta? E o mínimo? Pelo amor de Deus, a pergunta que se faça. 5 litros, V mínimo 1,2 litros. Quero mais! Questão 4, aqui era 3. Questão 4. Em que tempo ocorre o volume máximo e o mínimo? Tmax, quais são os tempos? 0, 4, 8, 12 e assim por diante. Tmin, T mínimo 2, 6, 10 e vai embora. Enquanto a mulher estiver respirando, ou o cara, sei lá quem, o bicho estiver respirando, vai continuar aquilo ali se repetindo. Show de bola. 5. Qual é o intervalo de tempo necessário para que ocorra uma expiração e uma inspiração? 4 segundos. É o tempo que demora para repetir, né? 4 segundos. Se com a última aula não tem uma forma mais interessante de a gente calcular isso, eu ensinei, né, como é que calculava o período de uma função trigonométrica na última aula. Alguém lembra como é que calculava o período de uma função trigonométrica? Aí me enche de orgulho. Estava apavorado já, ninguém estava se manifestando. Pega o cara que multiplica o x, que nesse caso é o tempo, né? Concorda? E iguala a 2π. Corta π com π, multiplica 4. 4. Por que pegar o cara que multiplica o x ou o t ou a letra que o cara estiver usando e igualar a 2π? Porque 2π é uma volta e depois de uma volta as coisas se repetem. No começo da aula. Agora, essa hora da madrugada, eu estava discutindo isso com vocês. Certo? O meu professor me ensinou, nada contra, né? Aliás, sim, tenho sim contra. Mas já era, né, problema meu, coisa que foi resolvida já. Mas ó, eles me falaram assim, Otávio, período é 2π sobre k, onde k é o número que multiplica o x, que aí no caso é o t, né? Então seria π sobre 2, ó. Então ficaria 2π dividido por π sobre 2, divisão de fração é a primeira vezes inversa a segunda, dá 4 também. Só que eu não entendia a ideia, né? Depois, pensando um pouco melhor, sempre após as aulas, algo mágico acontecia e eu aprendia. Né? Boa parte do que eu aprendi na minha vida foi botando a bunda na cadeira e estudando. As aulas nem sempre ajudam, e não é culpa do professor da aula. É porque a aula é um método ruim mesmo. É uma invenção não muito boa dos romanos, a escola. Sabe, né? Os romanos que inventaram a escola. Bom, olha só, galerinha. Então, não se esqueça, o momento mágico não é a sala de aula. Se a minha aula ensinasse de verdade as pessoas, os meus alunos seriam todos ótimos. Porque eu ensino o que tem que ensinar, entendeu? Só que eles não aprendem por não exercitar.
E aí tens que negociar com o teu pai, porque ele também é um dos grandes responsáveis pelo fracasso na aprendizagem. Beleza, galerinha? Vai atrás do que é teu, meu querido. Questão 6. Cada ciclo de uma inspiração e inspiração ocorre em quanto tempo? Pelo amor de Deus, cara, de novo. Ele quer que eu responda assim, ó, D4 em 4 segundos. Ele queria que a resposta fosse assim, entendeu? Eu te confesso que na minha cabeça a questão 5 já deixa isso claro. Mas é legal quando o cara bate na tecla, será que essa gurizada entendeu o que eles estão dizendo? Aí dá mais uma perguntadinha. 7. Após 20 segundos, quantos ciclos ocorreram? Aí tu faz uma regra de 3, demora 4 segundos para ocorrer um ciclo. E em 20 segundos ocorre X. Ou tu usa a ideia de que a divisão é a operação matemática que diz quantas vezes um número é maior que o outro. 5 ciclos. Que beleza! Nesta situação, observa-se que a função seno utilizada para descrever a respiração de uma pessoa em condições específicas. Ele vai lá, mostra mais uma vez o círculo trigonométrico, mostra a projeção de quem é o cosseno, né? Relembra essa ideia de função cosseno ali que a gente já discutiu. Então, bonitinho, bonitinho. Ele vai lá e mostra o gráfico, ó. O gráfico da função cosseno, ou seja, quando ele na mesma página continua filosofando sobre a função cosseno, que é a página 32. O gráfico da função f de x igual a cosseno de x, ele vai lá e monta o gráfico. Bem bonito para ti, ó. No 1, ali no 0 está em 1 e a função vai fazendo isso. E para cá também. Aí ele mostra que aqui é π sobre 2, ali é π, aqui é 3π sobre 2. Em 2π volta da 1, tá vendo? Ó? Volta a se repetir em uma volta. Aqui é menos π sobre 2. Então ele fez o gráfico da função cosseno pura, digamos assim. Sem estar multiplicando e somando nada. Questão 8. Desta forma, ao observar o gráfico da função, ele pede para tu olhar isso e responder. Em quais quadrantes ela é positiva e negativa? Cara, o cara teria que perceber que o círculo trigonométrico, os quadrantes ficam de π sobre 2 em π sobre 2, ó. Ou seja, quem é o primeiro quadrante? É o ângulo de 0 a π sobre 2. De 0 a π sobre 2, o gráfico está para cima, tá vendo? Positivo. Então, no primeiro quadrante, positivo. Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O segundo quadrante vai de π sobre 2 até π. De π sobre 2 até π, o gráfico está para baixo, tá vendo? Logo, ele é... O que é o terceiro quadrante? Está aqui, ó. Aqui está o terceiro quadrante, aqui está o segundo, aqui está o quarto quadrante. O terceiro quadrante vai de π. Muito obrigado! Então, ó, daqui até aqui está o gráfico, ó, para baixo do eixo X, então é negativo. Porém, de 3π sobre 2 a 2π, que é o quarto quadrante, o gráfico volta a ficar para cima. Logo, volta a ficar positivo. Questão 8A, fácil. Questão 8A era muito fácil. Poderia se escrever de N maneiras, né? O autor aqui da apostila fala assim, a função é positiva no primeiro e terceiro. Primeiro e quarto. A função é negativa no segundo e terceiro. Certo? Mas respondido também. Letra B. Em quais quadrantes ela é crescente e decrescente? Ah! Será que a galera lembra o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente? Quando uma função f de x é crescente? Vocês lembram? Por incrível que... Ah, tá. Peraí. Deixa eu... Acho que eu entendi o que vocês querem dizer. Essa função de primeiro grau é crescente ou decrescente? Crescente. Legal. E agora? Decrescente. O gráfico da primeira era assim, o gráfico da segunda é assado. Tudo bem? Essa função aqui é crescente ou decrescente? E essa aqui? Errado. Alguém quer fazer o estudo
desta função aí pra gente saber quando que ela é crescente, quando que ela é decrescente? Ela é presente dos dois, não? Positivo. É uma parábola. Quando que ela é crescente, quando que ela é decrescente? Até o verso ela vai ser crescente, depois ela vai ser decrescente. Quase perfeito, mas parabéns pelo empenho. O gráfico dessa parábola é assim, ó, ela é decrescente do menos infinito até o zero. E ela é crescente do zero ao mais infinito. Tudo bem para vocês? Pelo gráfico é fácil, né? Decrescente, crescente, mas eu não quero pelo gráfico, quero matematicamente. Defina matematicamente uma função crescente. Temos bastante gente capacitada para fazer isso, quero ver quem me ajuda. Defina matematicamente uma função crescente. Função crescente quando os valores da imagem eles aumentam enquanto o tempo, ou quando aumenta o domínio. Porra, foda, gostei. Agora a aula ficou rica. Os valores da imagem aumentam à medida que os valores do domínio aumentam. Esta é a definição matemática de função crescente. É isso aí. Ou, em matematiquês, se x1, x2 maior que x1 e f de x2 é maior que f de x1, logo f de x é crescente nesse intervalo. É crescente de x1 para x2. Olha o que eu estou dizendo. Se o x2 é maior que o x1, se o x cresceu, e eu substituo esse x na função, a função também crescente. Beleza? Qual é a definição, então, matemática de função decrescente? Se o x1, se o x2 for maior que o x1, aqui se mantém. Se o x cresceu, e f de x2 é menor que o f de x1, ou seja, o x cresceu, mas o y decresceu. Certo? Aí a função é dita decrescente naquele intervalinho. Naquele intervalinho. Bom, então olha só, agora que a gente relembrou o que é função crescente e decrescente, vamos responder a 8b. Na 8b ele perguntou em quais quadrantes ela é crescente. Vamos olhar pelo gráfico. No primeiro quadrante, o que está acontecendo? Decrescente. E depois, no segundo? Decrescente também. Então, decrescente no primeiro e segundo quadrantes. Logo, crescente nos quadrantes 3 e 4. Muito bem, então revisamos o que é uma função crescente. Página 32, 9. Complete as tabelas com o valor do cosseno do ângulo x. Essa questão 9 é um bom exercício para o trabalhinho. Para quem ainda não pegou a manha de achar seno, cosseno de valores em radianos, pode ser uma boa ajuda essa parte.